Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e muitos de vocês me perguntam aqui nos comentários, no Instagram, em live, quem eu acho o melhor lutador da história, sei lá, em determinada categoria. E o que eu decidi fazer nesse vídeo? Eu peguei aqui no site bjpen.com, tem quase todas as categorias, não tem todas, mas tem quase todas, e os lutadores profissionais dizendo quem que eles acham o melhor da história nessa categoria. Então, eu vou trazer aqui o consenso geral dos lutadores profissionais, então a opinião da maioria, né? Claro, porque tem opiniões diferentes, mas eu vou trazer a opinião da maioria em cada categoria e eu vou dizer se eu concordo ou se eu não concordo, enfim, vou dar minha opinião também. E vocês, claro, também podem deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Pode deixar a lista de vocês. Eu encontrei aqui no bjpen.com as categorias peso mosca, peso pena, peso leve, meio médio, médio e meio pesado. Então não tem peso pesado nem peso galo, pelo menos eu não encontrei. Mas vamos começar aqui então pela categoria peso mosca. A gente tem aqui a opinião de vários atletas profissionais, né? O Adriano Moraes do One, a gente tem o Alex Pérez do UFC, a gente tem, enfim, vários nomes diferentes aqui dando a sua opinião, o George Brooks do UFC também, o Eric Shelton também do UFC, enfim, o consenso geral, a opinião geral desses nomes que eu dei, entre outros nomes que também tem aqui, o consenso é de que Demetrious Johnson é o nome, o melhor da história nessa categoria peso mosca. E aí, a minha opinião, eu concordo, eu acho que o Demetrious Johnson mostrou um domínio absurdo no UFC, acabou saindo depois, foi negociado, etc. Não é um cara muito comercial, enfim, mas falando como lutador, pra mim, ele é sim também o melhor da história, né? O cara é realmente muito bom, ele pra mim é um dos lutadores mais completos também da história que a gente tem envolvendo todas as categorias. O cara é bom na trocação, é bom no jiu-jitsu, é bom no wrestling, é bom no gás, é bom na absorção de golpe, o cara é rápido, enfim, o cara realmente é excepcional. Pra mim, Demetrious Johnson é sim o melhor nessa categoria peso mosca e, na minha opinião, pode até incluir entre os melhores aí de todas as categorias, né? Vamos para a próxima categoria que eu tenho aqui, que como eu disse é a categoria peso pena. A gente tem a opinião de vários lutadores profissionais, então tem o próprio Alexander Volkanovski, que é o atual campeão peso pena, e ele disse que na opinião dele ainda é o José Aldo o melhor da história, né? A gente tem o Ryan Hall, que também é do UFC, também colocou ali o José Aldo. A gente tem o Artem Lobov, que é amigo do Conor McGregor, e claro, colocou o Conor como o melhor da história na opinião dele. A gente tem o Sodiq Yusuff, Dan Ige, George Gordon, enfim, tem uma lista gigante aqui de nomes que deram opinião, mas o consenso é de que o José Aldo é o melhor lutador peso pena da história. Essa é uma questão difícil, né? Porque a gente tem o Max Holloway, que foi também muito bom, venceu o Aldo 2 vezes, etc. Mas eu ainda tendo a concordar com a maioria, que é formada por gringos, tá? Então não adianta falar, botaram o José Aldo porque é todo mundo brasileiro. Não, nem tem brasileiro nessa lista, na verdade. Todo mundo que opinou aqui, pelo menos que eu li aqui da lista dos nomes, ninguém é brasileiro, mas mesmo assim o consenso foi de que José Aldo é o melhor da história. Eu concordo, pra mim o Aldo é o melhor da história, mas como eu disse, o Max Holloway, na minha opinião, está muito próximo, ele realmente tem um nível excelente, venceu o Aldo 2 vezes, ficou bastante tempo com o cinturão, é um cara também excepcional, né? As lutas que ele faz, a quantidade de golpes que ele dá, é realmente um cara muito habilidoso, mas eu acho que no contexto geral, considerando ali a carreira dos dois, olhando números, anos invictos, performances específicas contra alguns caras, eu acho que o Aldo ainda permanece ali, mas claro que tudo isso sempre acaba sendo alterado, né? Tem nomes que vão chegando, etc. Então, pode ser que algumas pessoas já não considerem o Aldo, como eu e a maioria que considera, mas enfim, vamos ver aqui os... Tem mais, né? Não dá pra prolongar demais porque tem muita categoria. Vamos pra próxima, peso leve. A gente teve também muitas opiniões, aqui sim tem brasileiros, né? A gente tem o Renato Moicano, deu a opinião dele, na opinião dele o Khabib é o melhor, então ele colocou ali, né, a dominância, é invicto e etc. Concordo com o Moicano, né? Acho que nessa categoria não precisa fazer mistério, né, que eu acho o Khabib o melhor da história, né? Mas a gente tem aqui mais opiniões, né? Benio Dariush, também lutador do UFC, deixou ali a opinião dele de que o Khabib é o melhor. Davi Ramos, brasileiro, também colocou que para ele, por enquanto, o Khabib é o melhor da história. Tem o Tristan Connelly, que também colocou ali, na verdade ele colocou o vencedor de Khabib e Tony, né? Até faz sentido também, né? Porque se o Tony vencer, ele também realmente tem um nome absurdo, apesar de já ter outras derrotas, né? Drew Dober também deu a opinião dele ali, também colocou o Khabib, enfim, tem uma lista gigante aqui de nomes, e o consenso, como vocês puderam ver, é de que o Khabib é o melhor da história na categoria peso leve, e eu concordo, e para mim, pode até se considerar aí talvez o melhor da história em todas as categorias. É um pouco discutível, ele tem que vencer o Ferguson, que é um excelente nome ainda, e pode fazer mais 2 ou 3 lutas para talvez se consolidar, mas na minha opinião, o Khabib já está incluso sim na lista dos melhores lutadores de MMA da história envolvendo as demais categorias, né? Indo agora
agora para a categoria meio médio, a gente tem também, é meio previsível essa, né, eu acho, mas a gente também tem aqui opiniões de brasileiros, né? A gente tem o Gilbert Burns colocando o George St. Pierre, o Geoff Neal também, lutador do UFC, colocou, claro, o George St. Pierre também, o James Krause também votou ali no George St. Pierre, Neyman Gracie também votou ali no George St. Pierre, considerando que ele é o lutador mais completo, etc. Cosmo Alexandre, lá do ano, também colocou o George St. Pierre, o Alex Morono, Lyman Good, enfim, tem um monte de nome aqui também, e claro, o consenso, como vocês puderam ver, é do George St. Pierre. Eu acho que eu também concordo, né? George St. Pierre é um cara excepcional também, é um cara muito completo, assim como o Demetrious Johnson, né, que eu citei. O George St. Pierre é bom na trocação, é bom no wrestling, é bom no jiu-jitsu, tem gás pra caramba, tem uma inteligência de luta, um QI de luta que a gente fala, né? Absurdo, deve ser, pra mim, um dos maiores, se não for o maior. Então é realmente um cara que é muito inteligente lutando, é extremamente estrategista, enfim, é um atleta que deixa até saudade, né? E vamos para a próxima categoria, que é a categoria peso médio. A gente tem a opinião do Rafael Lovato, que foi campeão no Bellator, acabou deixando o cinturão por conta da doença, enfim, eu falei desse caso dele aqui. Ele colocou ali o Anderson Silva como o melhor da história. A gente tem a opinião do Marvin Vettori, que luta até hoje no UFC, tá lá, inclusive já lutou com a Adesanya, é um cara muito bom, o Marvin Vettori. Ele colocou também o Anderson Silva por conta da dominância e o tempo de reinado dele, então essa é a opinião do Marvin Vettori. Eric Enders também colocou o Anderson Silva, Eric Enders que também é do UFC, né, caso alguém não lembre. A gente tem também o Jan Heinisch, também do UFC, também colocou o Anderson Silva como o melhor ali da história. A gente tem o Anthony Hernandes, também do UFC, também colocou o Anderson Silva. O James Krause, que também é lutador do UFC, que já falou em outra categoria, né, que eu comentei dele, mas também deu opinião ali no Anderson Silva. Enfim, quase todos aqui, né, a opinião, o consenso é de que o Anderson Silva é o melhor da categoria peso médio, e eu também concordo, e eu concordo mais ou menos com a opinião, a explicação, né, do Marvin Vettori. Para mim, o tempo de reinado dele, a dominância que ele teve ali nesse período, realmente foi bizarro, né? O cara fazia as lutas dele parecerem fáceis, né? Então ele pegava caras que eram tops ali da categoria e realmente conseguia vencer com tranquilidade, subia de categoria, ia pro meio pesado e vencia os caras também. Então, assim, o Anderson naquela época, para mim, com certeza, dá para considerar nessa fase dele, comparando com outros campeões e etc., dá para considerar o melhor. É claro que, como eu disse no caso do José Aldo e em qualquer outra categoria, isso vale para todas, o tempo passa e recordes são quebrados, os lutadores podem ser cada vez mais dominantes, serem melhores, etc. Então pode ser que o Anderson também seja superado pelo Adesanya ou por qualquer outro nome que venha por aí, Paulo Borrachinha, enfim, sei lá, né, qualquer nome, mas eu acho que vai demorar um pouco. Eu acho que mesmo o Adesanya, vamos supor, defendendo o cinturão por mais 5, 10 vezes, eu acho que a gente ainda tem que avaliar bem também essas possíveis novas performances e vitórias para dizer que é melhor. Eu acho que o Anderson tem uma boa folga aí por enquanto. Não acho que dá para fazer mais ou menos o que o povo vem fazendo hoje em dia, né? Venceu uma luta, duas, melhor da história. Eu acho que não é assim, né? Eu acho que tem que respeitar os anos, a dominância e toda a história do cara. Então eu concordo com a maioria dos lutadores profissionais nesse caso, também enxergo o Anderson Silva como o melhor peso médio da história, né? E vamos para a última categoria, que é a categoria meio pesado, porque eu não achei do peso pesado nem do peso galo, né? Então essa é a última categoria. Temos aqui a opinião de vários lutadores, né? Tem a opinião aqui do Aung La N Seng, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas enfim, campeão do ano, tanto na categoria peso médio quanto meio pesado. Ele colocou o John Jones como o melhor da história, Pedro Rizzo também colocou ali o John Jones como o melhor da história, o Sam Alvey, também lutador do UFC, meio pesado, colocou o Daniel Cormier como o melhor lutador inquestionável, segundo a opinião dele, que é o que está escrito aqui, na categoria meio pesado. Então ele acha o Daniel Cormier, porque segundo ele, segundo a opinião dele aqui, o Daniel Cormier não fez uso ali de esteroides, nem de dedadas no olho, nem de golpes ilegais, enfim, então ele fez a lista dele aqui. Essa é a opinião do Sam Alvey. A gente tem o Eric Enders colocando também ali o John Jones, enfim, vários outros nomes também dando opinião, e o consenso, como deu pra ver, é de que o John Jones é o melhor lutador meio pesado, e eu concordo. Eu acho que ele no meio pesado, o John Jones, dá pra considerar sim o melhor. A gente tem o Daniel Cormier, que pra mim tá muito próximo sim do John Jones. A gente não viu o Daniel Cormier perder ali pra ninguém, a não ser o próprio John Jones, lembrando que um dos duelos virou no contest, inclusive. Mas mesmo tirando essa parte ruim do John Jones, de golpes legais, dedada no olho, doping, etc., eu ainda acho que nessa categoria meio pesado, eu ainda acho o John Jones melhor sim do que o Daniel Cormier. Eu acho que o Daniel Cormier lá no peso pesado é uma outra história, mas acho que no meio pesado, comparando os dois, eu considero sim o John Jones levemente melhor do que o Daniel Cormier, apesar do Daniel Cormier ser muito bom nessa categoria, né? Enfim, só perdeu pro John Jones, só perdeu justamente pro cara que a gente está comparando, né? Mas de resto, realmente o Daniel Cormier foi muito bom, mas eu vou com a maioria também. Eu também acho que o John Jones é o melhor meio pesado. Enfim, esses são os nomes dos lutadores em cada categoria, né? Dos melhores da história em cada
categoria, tirando o peso galo, tirando ali o peso pesado que eu não encontrei, mas enfim, deixa a sua lista aqui embaixo. Você concorda com os lutadores profissionais? Você concorda também com a minha opinião? Que no fim eu acho que eu concordei com praticamente todos aqui. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esquece, antes de sair, de deixar o seu like nesse vídeo, que também é muito importante, e claro, de se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!